E, Fábio, aproveitando assim, eu vou começar pela pergunta mais clássica mesmo. Obviamente, né, se tratando aí do nosso tema, existe alguma peculiaridade no comportamento do brasileiro no mercado corporativo? Por exemplo, incluindo as desculpas, ele acaba sendo mais criativo para esse tipo de coisa? Ele consegue escapar com mais facilidade das situações mais difíceis? Ou não tem nada a ver isso? Olha, eu acho que de fato o brasileiro tem mais ginga, né? Ele tem mais roteiro, ele tem mais storytelling na hora das desculpas. Ele conta algumas historinhas um tanto melhores. Embora os brasileiros, né, eles têm historinhas muito inocentes. Então são aquelas historinhas que pedem sempre pela pessoalidade. Então, uma característica muito nossa, de nós brasileiros, né? Também a gente não é única nossa, tem várias outras nações, né, nacionalidades que têm essa característica da pessoalidade. Mas nós somos muito da pessoalidade. O que é a pessoalidade? É eu contar com a sua compreensão, é eu contar com o seu apoio, é eu contar com a sua generosidade. Então eu vou te dizer, poxa, meu cachorrinho hoje, ele vomitou muito, então coitadinho, aí eu tive que acompanhá-lo, né? E daí você vai dizer, olha, tudo bem, eu também compreendo, eu tenho um cachorrinho, né, como você, tem um doguinho também, então tudo bem esse teu atraso. Já europeus e norte-americanos, eles contam histórias super bem elaboradas, sofisticadíssimas, tudo dentro daquilo que ele tem direito. Então, ele não apela para a pessoalidade, ele apela, olha, isso que eu tenho direito, na verdade não teria, mas estou contando que tenho, e daí a gente tem que aceitar. Então, é muito bom, né, para quem quiser. Olha, vou dar uma dica, uma dica ruim. Ó, para quem quiser, né, esquentar ainda mais os seus storytellings, né, as suas diversas aí desculpas, justificativas, assista ao filme Catch Me If You Can, né, que em português ficou Prenda-me se for capaz, ou pega, acho que Prenda-me se for capaz, com o Leonardo DiCaprio, né, e também com o Tom Hanks, filme do Steven Spielberg, excelente, e que conta a história, né, de um malandrão norte-americano que nós brasileiros, a gente assiste aquilo e fala, gente do céu, não é possível que o cara aprontou tudo isso. E o cara apronta tudo isso, o que é muito interessante no filme. Ele vai sempre contando histórias, ele tem sempre, né, justificativas que colocam ele dentro do direito da lei. Então, ninguém pode se opor a ele, porque ele fala, olha, isso daqui é lei, isso daqui também é direito meu, né? Depois vão descobrindo que não é, e que isso tudo é uma boa lorota norte-americana. Norte-americano e europeu em geral, né? Os europeus não tão latinos como nós, os espanhóis, os portugueses, eles têm muitas historinhas dentro do direito. A gente já vai pela simpatia, né? Pela pessoalidade. Ô, Fábio, e o que me leva a pensar que, eu até tinha escrito essa pergunta, na verdade, existe mesmo o jeitinho brasileiro? Porque, na minha visão, existe o jeitinho humano. Porque você que tem muita experiência aí, também conhece muito bem outros países e outras nacionalidades, você acha, como você comentou, isso é forte também em outros países ou realmente isso é muito enraizado aqui? A famosa desculpa esfarrapada, enfim. A famosa desculpa esfarrapada não é uma exclusividade nossa. A gente vai ouvir desculpas esfarrapadas, assim, escandalosas, de várias outras nacionalidades. Mas a gente tem, sim, um jeitinho brasileiro, né? E isso já foi apresentado, já foi estudado por vários antropólogos. Eu acho que tem dois que se destacam muito, que é o Roberto da Mata
né, antropólogo carioca, e tem também a Lívia Barbosa, que é inclusive uma antropóloga que eu conheço, uma amiga minha, que tem um livro que se chama O Jeitinho Brasileiro. Então, quem quiser saber mais sobre o jeitinho brasileiro, eu indico esse livro da Lívia. E daí, ambos, né, eles vão traçando essas características que são mais do nosso jeitinho. Então, tem essa pessoalidade, né? Sim, Essa pessoalidade, ela vai trazer tanto justificativas, né, não tão esfarrapadas, justificativas que, inclusive, fazem sentido, e justificativas muito esfarrapadas também, mas elas vão estar sempre dentro da pessoalidade. Uma outra questão da pessoalidade também no mercado de trabalho é a gente não ter coragem de dizer não. Aí pegou. Então, pegou legal, porque europeu e norte-americano, quando trabalham conosco, eles odeiam isso. Eles, inclusive, falam que eles não conseguem entender, quando eles estão falando em português, quando é que a gente fala não. Né? Porque a gente não fala não direto, né? A gente fala, e daí, você gostou? Assim, não, assim, não é que eu não gostei, eu gostei, mas sabe? E daí eles ficam super perdidos, né? o medo, isso é cultural. Isso é Isso é cultural, cultural. né? Isso é cultural, isso é muito nosso. Então, por exemplo, eu conheci a Índia, né? E os indianos são de muita pessoalidade, mas com algumas diferenças, né? Essa pessoalidade obedece a castas. Então, essa pessoalidade não é, né, quebrada entre as castas. É só dentro daquela casta. Então, bem diferente Sim, aqui do Brasil. E os indianos, pessoas indianas, elas são muito diretas também. Elas vão virar e falar: não gostei disso. Não, isso eu não vou fazer, isso eu posso fazer. Elas vão ter uma negociação sempre da pessoalidade, né? Mas, sim. diferente dos brasileiros, os brasileiros têm muita dificuldade de falar não. Isso, para nós, na pandemia, deve estar deixando muita gente enlouquecida, eu inclusive. Eu sempre falo, eu preciso colocar um cartaz aqui na minha frente, né, onde eu trabalho, escrito: diga não, não, por favor, fale 100 nãos por dia, né? Né? Porque, né, nesse período de pandemia, a gente em trabalho remoto, aqueles que estão em trabalho remoto, estão cada vez mais absorvendo sobrecargas, né? E isso é muito característico de nós, brasileiros, do mercado de trabalho, diante da nossa dificuldade de dizer: este prazo eu não consigo, mas eu consigo este outro prazo. Sim, Né? Então, norte-americano e europeu falam isso com muita tranquilidade. Eles, inclusive, quando a gente apresenta um orçamento ou um projeto, eles falam: eu não gostei, né? Eu não gostei por conta disso, disso, disso. Então, a gente já sabe aonde corrigir. Nós, aqui sim, no Brasil, nunca falamos isso. E existe ainda uma onda no mercado que diz, né, no mercado de trabalho: olha, não é legal o líder falar desse jeito. A gente tem que entender que essa onda só existe aqui no Brasil, né? Porque em outro é. idioma eles nem conseguiriam. Então, o que é essa história? Você tem que dizer: olha, isso pode ser melhorado nisto, pode ser melhorado naquilo. E com um norte-americano, um europeu, ele já vai dizer, entre outros, né? Um japonês também, os asiáticos também, eles vão Sim, dizer muito claramente: olha, isso está errado, né? E eu não quero que seja desse jeito. Tudo sim. bem? Né? Eu vou até emendar e vou te dizer uma característica que isso eu aprendi com norte-americano, trabalhando com norte-americano, que eu nunca tinha percebido a respeito disso. Só no Brasil existe feedback positivo e feedback negativo. Só aqui no Brasil. E daí, né? Eu trabalhando com o norte-americano, ele falou para mim, ele falou: que coisa esquisita, né? Porque feedback é feedback. Não existe feedback positivo e feedback negativo. Existe o que você vai fazer com aquele feedback. Então, tanto nos Olha Estados só. Unidos como na Europa, você não fala a negative feedback, a positive feedback, porque o feedback que você está recebendo, ele está sempre apontando o que você tem que melhorar.
né? Então ele está apontando, olha, você fez isso, cara, maravilhoso, sensacional, né? E também tem isso aqui, que isso não funciona do jeito que você Fábio, faz. você acha que culturalmente nós somos mais sensíveis? A gente acaba romantizando muita coisa. Eu lembro que você até comentou esses dias comigo, falando sobre a questão das reuniões, que a gente começa a reunião perguntando sobre a vida de cada um e tal, para depois entrar no assunto. E aí, quando a gente fala de ser direto, né, quando a gente fala de produtividade, perde-se muito tempo, né, nesse tipo de postura também. Não é que eu não queira saber como você está, mas se eu já sei que você está bem, será que a gente pode ir direto para o assunto? Isso, né, culturalmente também é muito forte, né, nas reuniões, enfim, que a gente tem. Exatamente. A gente é pouco produtivo, né? Porque a gente fala demais. Então a gente quer conversar demais, a gente quer trocar ideia demais. Eu não diria que nós somos mais sensíveis, porque senão a gente vai cair aí numa cilada da gente falar, olha, tá vendo? Norte-americano, alemão, sueco, esse povo, essa gente é tudo fria, é tudo gélida, o que não é verdade. Eles são muito sensíveis, né? Inclusive, eles são muito solidários. Eu não vou fazer, claro, né, sob hipótese alguma, nenhum ranking de solidariedade, mas eu tenho que confessar uma coisa: a solidariedade que eu já encontrei entre norte-americanos é um negócio fenomenal, assim, indescritível, que eu nunca vi aqui no Brasil. Mas isso porque eles têm um senso de comunidade muito grande, um senso, né, onde um ajuda o outro, e isso eles foram já educados assim desde a escola, desde muito pequenos. Então isso é muito forte. O que eu diria é que nós brasileiros, nós dependemos muito da aceitação do outro e da outra pessoa. E que a gente quer o tempo inteiro se sentir, né, o anfitrião da vez. Por Né? isso que o não é tão difícil, né? Exatamente. Então, por isso não é muito difícil. Sabe aquela história que a gente tem na nossa casa, que a nossa mãe fala? Isso daqui é prato da visita. Isso daqui é Sim. comida de visita. Isso daqui é para o dia da visita. Então, parece que a gente carrega isso nos nossos hábitos e a gente está sempre tratando. Desculpa, a gente está sempre tratando a todas e a todos como visita. Né? Então eu não posso magoar ninguém, eu não posso ofender ninguém, eu não posso dizer um não, eu tenho que ser o cara legal da Sim, vez, tenho que ser sempre o legalzão da vez. perfeito.